Oi, meu povo, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam em paz. E aqui estou eu, hoje é o 9º dia do meu diário da quaresma. Demorei bastante para vir fazer hoje o diário, porque eu tive uma crise alérgica hoje à noite. Tive que tomar muitos remédios para poder ficar mais ou menos, viu? Mas é isso, gente. Eu tenho esses empecilhos na minha vida, essas crises alérgicas que eu tenho que conviver com elas e tá tudo certo. Eu não vou deixar, não vou desistir do meu propósito por conta disso, não, né? Tomei aqui uns remedinhos, esperei um efeito, não fez tanto não, mas deu uma melhorada. Então vamos lá, o que interessa. A gente está estudando o livro do Gênesis. Deixa eu até pegar aqui minha Bíblia. Minha Bíblia é ótimo. Eu hoje vou compartilhar com vocês uma história que eu gosto muito, tá, gente? É até assim um pouco polêmico que eu vou dizer, porque eu vou falar de H. Daniela, quem é H? Pois é, a gente vai descobrir quem é H, tudo. As pessoas dizem assim, nossa, Daniela, mas a história de Abraão, aí você vai falar de H, tem tudo a ver, né? Por que você não vai falar a história de Sara, de Ismael, de Abraão, e vai enfatizar que você vai falar de H? Eu vou falar dessa forma porque já aconteceu na minha vida de tem épocas que eu foco mais assim na história em Sara. E tem épocas que eu foco mais em H, sabe? Às vezes, assim, depende muito daquilo que você está sentindo. Às vezes você lê o texto, assim, e você olha mais para aquela pessoa, mais para outra. Mas hoje, eu tava com um olhar um pouco para H, tá certo? E aí eu vou pular algumas coisas que tava aqui no meio, no caminho, para poder fazer o início, o meio e o fim de uma história. Pra gente encerrar e ficar ali resolvido a história de H. A gente começa aqui hoje, aí daqui a 3, 4 dias a gente volta para H de novo, né? Eu acho que não é interessante. Então, o que na história de Abraão tiver para falar sobre H, eu vou aproveitar para falar hoje. E aí eu começo dizendo que lá no capítulo 12, lá no início da história de Abraão, eu só mencionei que Abraão e Sara desceram ao Egito por causa de uma fome. Eu também mencionei que Sara era muito bonita, que era irmã de Abraão e que por isso, por ela ser muito bonita, os homens quando a viam, se encantavam por sua beleza, queriam casar com ela. E aconteceu um episódio em que ela foi para o Egito e eu deixei para contar essa história junto com a passagem de Abimeleque, que aconteceu alguma coisa muito parecida. Então eu já aproveito e já conto as duas histórias de uma só vez. Mas é importante frisar esse fato, que Abraão e Sara foram para o Egito, e nessa época que eles foram para o Egito, possivelmente eles trouxeram H, que é uma serva egípcia, pessoal de Sara. Então, assim, os estudiosos acreditam que H veio possivelmente quando Abraão e Sara foram para o Egito, certo? E aqui vamos continuar. Aí a gente vai pular um bocado de capítulo. Teve o capítulo 15, que é bem bacana, que eu vou dar uma puladinha aqui. A gente já falou do 14, que fala de Melquisedeque, que foi ontem. O 15 eu vou deixar para... O 15 eu vou só mencionar, porque o capítulo 15 é a passagem da aliança que Deus faz com Abraão. Acho que eu vou enfatizar melhor no outro dia, mas eu só vou mencionar que Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. Ele fez um pacto, certo, com Abraão, e foi bem bacana. Eu vou deixar para enfatizar isso outro dia, que eu quero focar hoje em H. Eu vou deixar essa história para outro dia. Eu vou marcar aqui o capítulo 15 para me falar depois. É tão curtinho, mas eu vou deixar para falar depois. Quando eu for falar, enfatizar o nascimento de Isaac, né? Que vai ser bem mais pra frente. Hoje eu vou falar um pouquinho, que vai entrar na história de H, mas eu vou focar hoje em H.
E aí chegamos no capítulo 16, pulei algumas coisas, cheguei no capítulo 16, onde a gente começa a história em que entra Agar aqui nessa história desse casal, Sara e Abraão. Muita gente vê Sara de um jeito assim, como se ela fosse uma pessoa ruim nessa história. E assim, hoje eu vou entrar um pouco como advogada de Agar, certo? Não querendo ser advogada, nenhum personagem da Bíblia precisa disso, mas é porque às vezes as pessoas assim, por os protagonistas da história serem Abraão e Sara, as pessoas querem que eles sejam santos de uma forma que não cometeram injustiças, né? Que não cometem pecados. Mas Abraão e Sara eram humanos. Sara era humana e ela cometeu erros. E isso não vai fazer que ela deixe de ser a matriarca do povo hebreu, tá certo? Da descendência de Jesus. E ponto final. Ela é a matriarca e tudo certo. Mas isso não quer dizer que ela não tenha cometido injustiças, enfim. Esse é meu olhar, tá certo? Eu já tô adiantando, né, como é que começa a história, mas enfim. Como no capítulo 15 aconteceu esse pacto entre Deus e Abraão, que Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande descendência. E eles já estavam com uma idade bem avançada e Abraão não tinha ainda filhos. Sara quis dar um jeitinho humano. Ela não confiou. Abraão acreditou na promessa de Deus, mas Sara desconfiou, né? Ela disse: como é que pode? Eu já estou muito velha. Abraão tem uma promessa muito grande e a gente vai fazer o quê? Vai ficar mais velho ainda, vai ficar mais difícil para ele. Eu estou dizendo assim, né? Como era assim mais ou menos que ela poderia ter pensado, né, para ter tomado essa decisão, né, de interferir e querer dar o jeitinho dela, né, achando que Deus precisa de ajuda. Às vezes a gente acha que Deus precisa de ajuda para cumprir, né, a promessa na nossa vida, e aí a gente acaba diminuindo, a gente acaba querendo ser Deus, sabe? Limitar a forma como Deus age, limitar as suas possibilidades. E Deus, nós somos limitados e Deus não é. E aí Sara tomou uma decisão, que foi chegar para Abraão e dizer: Abraão, você vai deitar com a minha serva Agar para que ela me dê filhos, entendeu? Para que ela me dê um filho, já que eu não posso, que eu sou infértil, que eu sou estéril. Na verdade é estéril a palavra, desculpa, é estéril. Você vai deitar com Agar para ela me dar um filho. E Abraão faz como Sara lhe pediu. E Agar, por ser sua serva, eu não sei o que levou Agar, mas Agar era uma serva, né? Eu não sei o que levou Agar, mas eu não imagino assim também que ela tenha querido ir assim de bom grado. Abraão era um homem bem mais velho do que Agar. Eu não sei, entendeu? O que eu sei é que Agar, talvez por gostar muito da sua senhora e talvez também existisse uma relação de muita cumplicidade, muita confiança entre elas duas, para que Sara tomasse essa decisão. Resumindo, Agar se deitou com Abraão para gerar esse filho. E não era isso que Sara queria? Pois aconteceu. Agar engravidou de Abraão, a serva engravidou de Abraão, e aquilo foi para Sara um laço, sabe? Sara cometeu um erro ao fazer isso e ela só veio se dar conta depois, mas já era tarde. Não dá para voltar mais atrás, o que tá feito, tá feito. E uma coisa que é bem importante a gente frisar aqui é que Sara era a senhora daquele povo, sabe? Ela era a matriarca. Ela tinha posicionamento para isso. Ela tinha postura para isso. Ela foi preparada para isso.
ela tinha, né? Ela já era senhora, ela já tinha aquela habilidade de lidar com problemas, de lidar né? Sendo esposa do patriarca, de um profeta, de um homem de Deus. Sara sabia, tipo assim, de tudo o que de todas as coisas, né? De todas as suas responsabilidades. Enfim, ela sempre teve aquele nível de senhora. Ela sempre foi a senhora. Diferente de Agar, que sempre foi serva e de uma hora para outra estava com um bebê na barriga que simplesmente era filho do dono de tudo. Então ela também se achou senhora de tudo aquilo. Deu uma confusão na cabeça de Agar. Ela era só uma serva e quem colocou ela naquela posição não foi Agar que colocou, foi a própria Sarai, né? Que ela depois muda de nome, mas ela que ainda era Sarai. Foi a própria Sara, né? Foi a própria Sarai que colocou ela nessa posição, entendeu? Ela não estava preparada, ela não pediu, foi Sara quem colocou ela nessa posição privilegiada que ela não sabia lidar e que ela não estava preparada para isso, entendeu? Mas só que aí ela começa a ficar, com o nariz empinado. Eu tô com, né, minha barriga vai estar aqui na minha barriga, tem o dono de tudo isso aqui. O herdeiro de tudo isso aqui, porque Abraão não tinha filho legítimo dele, né? Inclusive na passagem anterior, no 15, né? Ele disse, quando Deus disse que ele ia ter uma descendência, ele disse, Senhor, o único, quem vai herdar tudo é Eliezer, né? Que era o servo dele. Eu não tenho filho, como é que a gente vai fazer? E Deus diz, não, você vai ter, né? A sua descendência vinda de você. E aí, tava ali um bebê sendo gerado pela barriga de Agar, a serva. E aí Sara foi reclamar com Abraão. Dizer, olha o que Sara foi dizer para Abraão. Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que pus minha serva em teus braços. Mas ela, assim que ficou grávida, começou a me desprezar. Né? O Senhor seja meu juiz entre mim e ti. Ela estava injuriada, ela estava braba. Na verdade, o que estava acontecendo com Sara aqui é que ela, toda vida que olhava para a barriga de Agar, ela não estava vendo o filho do marido dela, que era Abraão. Ela não conseguia enxergar aquilo que Abraão enxergava. Abraão nunca tinha sido pai. Na imagem de Ismael, porque o nome da criança que vai nascer é Ismael. Na imagem de Ismael é que Abraão vai conhecer a paternidade. É que ele vai ser chamado de pai. Então Abraão tinha feições por aquela criança. Era filho dele, mas Sara olhava para a barriga de Agar e viu o erro dela. O erro foi dela de ter entregado, né? E também Abraão, de ter confirmado. Claro, eu não estou isentando Abraão. Mas a ideia foi dela. E ela não estava sabendo lidar. Era com o erro dela. Entendeu? O erro era dela. Ela não estava sabendo lidar, carregar aquele fardo do seu próprio erro. Que não tinha uma solução visível. Ela teria agora que lidar com aquela decisão errada que ela tomou na vida. E não tinha mais jeito, ela tomou essa decisão errada. Inclusive, até hoje, o povo de Israel sofre consequências por causa dessa decisão. As decisões que a gente toma na nossa vida podem mudar o rumo da história. E as consequências são vistas até hoje. E depois a gente vai falar sobre isso. E aí, Abraão disse a Sarai, olha, a escrava é tua e tu fazes o que bem entenderes com ela. Mas só que aí, como ela não podia mandar ela embora, porque foi ela que tinha cometido aquele erro, Sara começou a fazer uma coisa que a mulher, quando tá com raiva,
e que não pode fazer nada, sabe fazer de melhor. Matar na unha. A pobre de Agar ficou sendo esmagada. Ela ficou matando Agar na unha, sabe? Judiando de Agar, tratando ela como nem mais uma serva, era como uma escrava mesmo. Começou a, de certa forma, a humilhar Agar. De tal forma, minha gente, ela começou a humilhar Agar de tal forma que Agar fugiu, grávida, com o menino na barriga. Ela preferiu fugir para o deserto para morrer, gente. Não tinha outra solução para Agar no deserto, não. Era só a morte. Então, ela preferiu fugir, ela preferiu a morte no deserto a ficar com Sara, para você ver a situação como estava insustentável. Mas tem uma coisa bem interessante, que a Bíblia nada é por acaso, né? É que ela fugiu e um anjo do Senhor encontrou-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur. O nome, né, do deserto em que Agar foi fugir, o nome era Sur. E o que é que significa Sur? Sur significa muro. Quando ela chegou, pá, deu de frente com o muro. Não tinha para onde ir, não tinha saída. Ela deu de cara com o muro. E eu acho essa pedagogia muito, muito massa, gente. De vez em quando eu olho para ali, não é outra coisa, não. É meus gatinhos brincando. Aí, às vezes, eu acho que eles vão correr, brincar e vão derrubar tudo aqui. Por isso que eu fico olhando. E foi isso que E assim, essa pedagogia que tem na Bíblia. De mostrar pra gente, né? Que quando a gente sai fugido, a gente tá ali numa situação que a gente tá achando que é insustentável, a gente quer fugir daquela situação, a gente sai errado, a gente sai sem providência no sentido alimentar, a gente sai sem providência, a gente sai na loucura, a gente sai sem pensar, e aí não era o tempo dela ir embora. E aí ela deu de cara com um muro. Quantas vezes, né, a gente viu que estava numa situação insustentável, sendo humilhada, desprezada, sendo rebaixada a nada, e a gente quer fugir daquela situação, a gente quer ir de qualquer jeito, não aguenta, se desespera e dá de cara com um muro, com um limite. Não é hora, não tem saída. E a gente tem que voltar. Esse caminho de volta. E aí o anjo disse, né, viu a Agar. E ela respondeu que estava fugindo de Sarai, né? Estava fugindo da senhora dela. E o anjo deu uma bênção. O anjo do Senhor falou com Agar. É porque assim, às vezes a gente tem a impressão de que porque Deus está com Abraão e com Sara, ele não vai estar com o resto das pessoas. Tipo assim, que estão em uma situação... porque assim, Agar tinha um problema ali com Sara, que era uma mulher abençoada por ser casada com um profeta. Mas o fato de Deus estar com Abraão e com Sara não quer dizer que ele vai ficar contra outro. Às vezes a gente acha isso, que porque eu tenho uma intimidade com Deus, as pessoas que não gostam de mim, eu vou pedir a Deus para que não goste delas também, como se, enfim, sabe? E não existe isso. Deus não tem filhos preferidos a ponto de... Não existe isso. Isso é coisa da nossa cabeça. Deus é Deus de justiça. Ele sempre vai intervir na história para equilibrar, sabe? Para ponderar com justiça. Não importa quem esteja do outro lado da balança. Não importa. Ele é Deus de justiça. Se você caminha com Deus e não quer que a mão dele venha contra você, você não vá ser injusto contra ninguém. Porque se você for, vai vir contra você. Não importa o que você faz para Deus deixa de fazer.
A lei da semeadura, ela é irrevogável. Se você faz, você recebe. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E isso, na verdade, é fantástico. Se você plantar aquilo exatamente que você plantar, você vai receber. Então, para Deus não vai existir preferidos. O fato dele estar com Abraão e com H não quer dizer que ele não estaria com H também. E que ele não veria aquilo que H estava sofrendo nas mãos da sua senhora. E principalmente por um motivo bem específico, assim, sabe? H agora realmente não era mais qualquer pessoa. Além do mais, H estava, sim, carregando um filho de Abraão na barriga dela. Abraão era um homem abençoado e, querendo ou não, Ismael, que era o filho que ela iria ter, por ser filho de Abraão, seria um homem que, de certa forma, herdaria um pouco daquilo. Não tinha como. Como é que você é filho de um homem, né? Tipo assim, que injustiça é essa? Você é filho de um homem rico, poderoso, e seu filho vai ser um bastardo sem nada? Isso não existe, né? Ismael tinha direito. Se no humano aconteceu de Ismael no futuro ir embora e ficar sem nada, mas Deus é Deus de justiça, não permitiria que Ismael fosse criado como um bastardo sem nada, né? E aí o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei sua descendência para H, entendeu? Ele está dizendo isso é para H que está carregando Ismael, filho de Abraão, na barriga. Multiplicarei sua descendência de tal forma que ninguém poderá contar. E ele disse também: olha, se você está grávida, vai dar à luz a um filho e vai chamar ele de Ismael. Ismael vem da mesma linhagem da palavra chamar, só que é Isma, né? Chamar. É como se tivesse ali a junção de três palavras, né? Ish com Shema e El, que é Deus, né? No caso, Deus me ouviu, né? O nome de Ismael quer dizer isso. Deus me ouviu. Meus gatinhos ali, meu Deus do céu, fazendo umas briguinhas. Mas enfim, eu tô até com vontade de fechar ali para mim não ver eles. Mas Deus quis dizer ali que o filho dela se chamaria Ismael, porque Deus ouviu, entendeu? Deus ouviu a H, tá certo? Deus ouviu a H, então Deus me ouviu. É isso que significa o nome de Ismael, certo? E ali ele disse também: porque na tua aflição o Senhor te escutou. Ele será semelhante a um jumento selvagem, um homem forte, né? Ele será um homem valente, forte. Sua mão estará contra todos e todos contra ele. Ele habitará separado de todos os seus irmãos. Né? E ainda tem mais coisas que ele disse, né, de bênçãos. Mas teve uma coisa muito importante que ele disse também. Ele mandou ela voltar. Ela chegou em Sur, né? No muro, ali ela tinha um limite, ela não tinha para onde ir, não. Ela ia ter que voltar. O anjo a mandou voltar para sua senhora e ficar debaixo da autoridade da sua senhora. E ela voltou. Então, né, ela teve uma experiência com aquele Deus de Abraão. Ela falou com um anjo do Senhor. Ela teve uma experiência com Deus e voltou para ficar debaixo da autoridade da sua senhora, que era Sara. E aí o menino Ismael nasceu. E foi através desse menino que Abraão experimentou, como eu já falei, o significado da paternidade. Abraão amava aquele menino, né? E aí aconteceu aqui um episódiozinho até em que... Só passando aqui, porque depois eu vou voltar nisso aqui. Que houve a circuncisão, foi quando Deus, né, fez aqui uma nova aliança. Deus fez muitas alianças, falava muito com Abraão, né? E ele foi circuncidado e Abraão tinha um amor por aquele menino muito grande. Só que aí aconteceu
também muitas coisas que a gente vai falar isso bem devagarzinho. Eu vou enfatizar essas partes todas bem devagarzinho. O capítulo 17, o capítulo 18, mas eu vou resumir aqui dando um pouco de spoiler. Aconteceu que Abraão e Sara finalmente foram abençoados, né? Aconteceu aqui algumas coisas que fizeram com que finalmente Abraão recebesse a visita do Senhor, que trouxe a notícia de que Sara ficaria grávida, né? Sara riu, Abraão riu quando soube da notícia. Primeiro Abraão riu, quando Deus disse, né, que ele teria um menino, né? Porque quando Deus disse que ele teria um menino que viria de Sara, que foi o momento que ele mudou o nome deles, a gente vai ver isso depois. Abraão intercedeu por Ismael. O Senhor ficaria muito feliz se Ismael vivesse na tua presença, se ele recebesse a bênção. Aí Deus disse, olha, Abraão, eu não vou deixar Ismael sem nada não. Eu darei a ele uma descendência muito grande, eu o abençoarei. Mas a minha aliança eu vou firmar com o Isaque, que significa ele riu. Eu vou firmar com Isaque, tá certo? O outro filho que ainda vai nascer, eu vou firmar com ele. Mas Ismael eu não vou deixar desamparado. Ele vai ser pai de uma grande nação também. Vai ser próspero. E eu vou abençoá-lo. Mas eu vou fazer uma aliança com Isaque. Certo? Tipo assim, eram 2 filhos. Era uma situação muito difícil para Abraão, né? Que Ismael era o primogênito, mas Deus escolheu Isaque para ser o filho da promessa. Tem muitos estudos lá no Novo Testamento que a gente vai ver depois, que enfatiza bem essa questão do filho que nasceu na escravidão, do filho que nasceu livre, sabe? Vai ter muita discussão teológica disso mais à frente. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Sara ficou grávida e deu à luz, né, a Isaque, o filho da promessa que Deus prometeu a Abraão. E óbvio que eles estavam extremamente felizes. Sara se exibia toda com barrigão, a felicidade. A gente vai ver isso tudinho, tá, gente? Que eu pulei muitas partes aqui que a gente vai voltar e enfatizar, porque eu precisava encerrar o ciclo da história de Agar. Porque a gente começar a falar de Agar e depois parar e depois concluir, ia ficar quebrado. Então, por isso que eu tô pulando algumas partes muito importantes que a gente vai voltar para enfatizar a história de Agar. Bem, tudo começa a mudar, porque Sara estava ali amamentando seu Isaquinho, só que aí o menino desmamou, e quando o menino desmamou, Abraão fez uma grande festa. E na grande festa, Ismael se aproximou de Isaque normal, foi brincar, deve ter rido, feito uma zombariazinha com o irmãozinho menor. Mas eu acho que coisa de irmão, né? Ali não... Eu não tava lá também pra ver, né? Pra dizer que era uma coisinha de irmão também, né? Quem viu foi Sara. Parecia aos olhos de todos que era só uma relação de irmão. Mas, na verdade, pra Sara, ela tava olhando pra Ismael com seu já... Acho que quando Isaac nasceu, eu acho não. Ele deveria ter... por volta de 10 a 14 anos, já, Ismael, certo? Então, por isso que eu digo, eu pulei umas partezinhas aqui, um tempo em que dá mais ou menos essa idade, uns 10, 11, 12, 13, 14 anos. Então, Sara, quando olhava para Ismael, ela não conseguia tolerar Ismael, não era por outro motivo. Primeiro que ela não tinha vínculo com Ismael, ela disse que Agar ia ter um filho para ela, mas ela não tinha Ismael como um filho para ela não tinha sentimento nenhum por Ismael. Ela desprezava Ismael. E ela, quando olhou para ele, ela olhava para o erro dela, ela não conseguia aceitar o erro dela, ela não conseguiu resolver. Era um problema mal resolvido para Sara. E foi quando ela chegou para Abraão,
revoltada, e chamou a própria serva dela de escrava. Tá vendo ali aquela escrava? Com raiva, tá vendo aquela escrava, o filho dela estava fazendo isso com meu filho? Manda embora essa escrava com o filho dela, porque ele não vai herdar com o meu Isaac. Né? Bem braba. Abraão, como assim? Você tá falando do meu filho, Ismael? Peraí, você não tá falando... Mas enfim, mas só que Abraão foi receber a direção de Deus, né? Abraão estava num fogo cruzado. Ali era uma situação insustentável, que não dava para ter paz. Como era que o patriarca poderia viver numa situação de tão falta de paz daquela, né? Deus disse, não, eu vou intervir, vou resolver essa situação que vocês criaram, mas de uma forma que equilibre os pratos, né? De justiça. Então, Deus disse a Abraão, Abraão, faça como sua esposa está dizendo. Mande, despeça, mande embora a serva com seu filho. E aí Deus disse isso porque Deus já tinha prometido a Agar lá antes que cuidaria dela. Agar carregava uma promessa, entendeu? Agar era a mãe de Ismael, filho de Abraão. Ela carregava uma promessa e ela não ficaria abandonada por Deus. Então Abraão tinha a garantia de que Deus cuidaria de Agar. E aí Abraão comete nos meus olhos, mas é nos meus. Eu não vou nem colocar aqui minha opinião. Estou tentando ser o mais isenta possível. Difícil. Mas eu estou tentando ser o mais isenta possível. Aí Abraão vai lá, um homem riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo mesmo. Pega uns pães, um odre de água, chama Agar e disse, tá demitida, despeça você. Isso de madrugada, viu, gente? Sem ninguém tá vendo, pra ninguém interferir e chegar, pelo amor de Deus, Abraão, não faça isso. E foi escondido pra ninguém ver. Tipo assim, de uma forma que ninguém interviu, né? E também ele era o patriarca, quem interviria, né? O que Abraão dissesse estava dito. Mas enfim, ele acordou eles na madrugada, entregou uns pãezinhos, um odre, que é como se fosse uma garrafa de couro, né? Como se fosse um depósito de couro para colocar água, e despediu Ismael e Agar. E eles foram embora, sem ira, sem beira e sem rumo. E foi aí que eles foram parar no deserto de Betseba. Agora a situação aqui era outra. Totalmente diferente daquela outra. Aqui agora Agar não estava fugindo. Ela foi demitida. Ela foi despejada, sabe? Ela não tinha culpa, não foi ela que se colocou diretamente naquela situação. Mas ela foi demitida. E foi aí que Deus interviu na história de Agar. Que quando a gente olha assim, que vê de momento, dá uma indignação, porque dá uma revolta. Não tem como não sentir uma revolta. Como assim? Um homem rico desse, né? Fica logo... Se fosse na vara da família hoje, Abraão tava bem... Eu não vou nem dizer a palavra aqui que Abraão tava, viu? Se fosse na vara da família hoje, não é possível. Não tinha vara de família que agisse em defesa de Abraão aqui não, viu? Mas só que aqui a gente tá falando de uma situação em que ela foi e saiu no deserto com aquele menino que tinha por volta de entre 10 e 14 anos de idade. E quando ela estava nesse deserto de Betseba, que acabou a água do odre, o menino estava ali cansado já, sem forças para andar, esgotado, com sede. Então ela colocou ele debaixo de um arbusto e se afastou dele a um tiro de uma flecha. Foi a distância que diz a Bíblia. Ela se afastou dele a distância de um tiro de flecha. E quando ela se afastou, ela começou a chorar, porque ela tinha se afastado do menino para não ouvir o choro dele, para não ouvir ele morrendo. Ela achava que ele ia morrer, para não ouvir o choro dele.
ela se distanciou dele e começou a chorar. Mas Deus estava ouvindo o menino chorando. E aí o anjo chegou, ela estava encostada assim, chorando. O anjo chegou e perguntou: por que você está chorando? Isso já vai acontecer lá no capítulo 21 de Gênesis. Aí o anjo pergunta: por que você está chorando, Agar? Que passa? Por que você está chorando? Né? Agar estava ali chorando com um odre seco na mão. Né? E o anjo disse: por que você está chorando, Agar? Deus ouviu o menino, sabe? Como se ele estivesse dizendo: Deus vai cuidar de você. Por que você está chorando, Agar? Agar estava chorando com um odre seco. E Deus disse assim: você... É como se ele tivesse aberto os olhos dela para que ela enxergasse um poço. Você não está vendo esse poço? Olha o poço, Agar. Sabe o que eu consigo enxergar aqui? É que às vezes a gente está numa situação que a gente está de costa para o futuro, a gente está olhando para o passado, a gente está chorando, lamentando o passado com um odre na mão, de colocar o odre seco de água. A gente está com um odre na mão e a gente está encostado, a gente está atrás da gente, onde a gente está encostado, a gente está encostado num poço. Porque o poço estava ali. Deus não criou um poço ali do nada e colocou ali para dar água para Agar e o menino. Aquele poço já estava ali, mas só que Agar não conseguia ver. Deus disse que abriu os olhos de Agar para ela enxergar o poço. Ela estava tão desesperada, aquela mulher estava tão aflita, tão magoada, tão ferida, que ela não conseguia olhar para frente, ela não conseguia enxergar mais nada. Ela estava presa olhando para o passado, agarrada às migalhas que ela recebia na casa de Abraão, com um odre seco na mão, encostado numa fonte de água. Quantas vezes nós não somos como Agar, que a gente fica agarrado um passado em que a gente era humilhado, que a gente não tinha o valor que a gente deveria ter, que a gente não era valorizado como a gente deveria ser. A gente fica preso naquela situação, com um odre na mão, amarrado, sabe? Há um odrezinho de água. E se a gente olhasse direitinho, se a gente tivesse a capacidade de olhar para frente, a gente viria um manancial, que é melhor um odre com água ou um poço cheio de água, uma fonte de água. Uma fonte de água. Mas a dor, o sofrimento não permitiram que Agar enxergasse um futuro de possibilidades que Deus estava reservando para ela e para aquele menino. Para aquele menino que carregava também promessas. Ele carregava promessas. E às vezes a gente está na mesma situação de Agar. Lamentando, chorando pelo odre seco, ao lado de um poço cheio de água. Já imaginou? Às vezes esse odre na nossa vida pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, um emprego em que a gente é demitido, uma situação, uma pessoa, tá entendendo, que nos faz mal, uma situação, não importa. Imagine aí uma situação que lhe fez chorar, que lhe parecia o fim, e você estava ali agarrada com o odre na mão, e Deus dizia: olha, eu tirei Agar, você dali, ali você não era senhora. Você já imaginou? Onde Agar estava, ela era serva. E agora Agar vai ser a senhora. Deus tinha promessas para aquele menino. Deus olhou para ela e disse assim: olha o que você está fazendo, Agar. Você está reclamando, você está chorando, lamentando, com esse odre velho aí na mão, seco, olhando para o passado, mas... olha, ele tentou abrir os olhos dela para mostrar o futuro que estava aguardando ela. Você tem promessa. Olha para frente, Agar. Aqui tem um poço. Tem a provisão. O menino não vai morrer. Eu não vou deixar seu menino morrer. Tá certo? Eu vou dar a provisão para ele. Olha para frente, Agar. Olha de onde eu lhe tirei e onde eu vou lhe colocar. Você estava saindo com um odrezinho de água e eu estou lhe dando
estou lhe dando fontes. Aqui, H, não é um muro. Naquela ocasião lá, né? Deus não disse, não está dizendo, mas eu estou tentando dizer aqui para vocês isso. Naquela ocasião lá, H, ela saiu fugida. Aqui é outra história. Ela foi expulsa. É muito diferente. Agora, ela não tinha mais saída. É tipo assim, ela não tinha mais a opção de voltar. Ela foi expulsa daquele ambiente. Não restava mais a opção dela voltar. Agora, ela só tinha uma alternativa. Recomeço. E sabe do que mais? Recomeço, recomeçar é a especialidade de Deus. E ela saiu de uma situação em que ela era humilhada, que ela era desprezada, que ela era serva para ser senhora. Certo? Porque aquele menino tinha promessa de prosperidade e ele prosperou. Sabe o que eu acho mais interessante? É que aquele menino que ficou distante da mãe a uma distância de flecha, se tornou um arqueiro profissional. Um arqueiro exímio, excelente, o melhor arqueiro. Porque você fica imaginando aí, quantas vezes aquele menino, porque ele cresceu no deserto, mas não faltou providência para aquela criança e para aquela mãe. Não conta mais a história assim para frente com detalhes de Agar e de Ismael, mas o que a gente sabe é que Ismael simplesmente deu origem à nação hoje, que é os descendentes de Ismael, é o povo islâmico. E é o que eu disse a você lá no início. Isaac e Israel brigam até hoje, que é a nação de Israel e os islâmicos. Lá dentro de Israel mesmo, eles têm que conviver num conflito só. Eu nem queria entrar muito no assunto, mas lá é um conflito de tal forma que onde antes era hoje estou falando hoje em Israel, onde era antes o templo que era dedicado ao Deus de Isaac, hoje lá tem um templo do Deus de Ismael, dedicado a Maomé. Pois é, tudo isso por causa de uma decisão errada, né, tomada por Sara. Mas e aí, Deus é especialista em pegar os nossos erros e transformar, né? E aí, Agar não tinha nada a ver com isso, por isso que Deus cuidou de Agar e daquele menino, e não faltou providência para eles no deserto. Não sei de que forma, mas não faltou nada para eles no deserto, e ao contrário, eles prosperaram. Agar conseguiu, desceu o Egito, conseguiu uma esposa para Ismael, ele teve muitos filhos, e eu vou enfatizar que ele se tornou um flecheiro. Sabe do que mais? Porque eu acho que a Agar devia contar muito aquela história. Mãe, conta aí de novo aquela história, que meu pai expulsou você, e você me colocou para morrer debaixo de um arbusto, e ficou distante de mim o que mesmo? Uma distância de flecha, meu filho. Eu fiquei distante de você, uma distância de flecha. Eu acho que aí ele começou a imaginar. Distância, o que é uma distância de uma flecha? Ele começou ali a treinar. Porque às vezes, a maior dor que você passou vai ser justamente naquilo que lhe feriu, aquela parte da história que lhe feriu, que lhe causou dor, que você vai ser usado para curar. Certo? Que você vai ser usado para curar. Então, aquilo que foi ruim, que foi quase a morte de Ismael, não foi a morte dele. Aquilo que não te mata, lhe fortalece, e é o seu testemunho. Entendeu? Aquilo que não lhe mata, lhe fortalece e torna-se o seu testemunho. Aquele menino que ficou distante da mãe a um tiro de flecha para morrer, se tornou um flecheiro. E é isso. Eu não estou aqui querendo santificar Ismael, nem santificar Agar, não. Ao contrário, eu estou enfatizando o quanto Deus é Deus de justiça. O quanto Deus não desampara. O quanto Deus não tem compromisso com filhos preferidos. Não tem isso.
ele sempre vai olhar quem está em desvantagem na balança. Quem estava em desvantagem era Agar. E ele tirou Agar da situação de desvantagem e colocou ela numa situação melhor. Agar estava numa situação ruim, ela estava chorando pela situação ruim. Mas Deus disse: ei, por que você está chorando? Eu vou colocar você numa situação melhor. Quando a gente sai de uma situação muito ruim, em que a gente foi ali desprezado, humilhado, que a gente passou por alguma provação, alguma coisa muito triste, que Deus tira você dali do jeito certo. Não é você fugindo, é do jeito certo, sabe? Do jeito que respeitem os princípios de Deus. Já era. Quando você se coloca debaixo dos princípios da mão de Deus, já era. Deus vai vir intervir em seu favor. E aquilo que era ruim, aquilo que lhe foi deserto, ele vai transformar em bênção. E é essa a lição que eu tiro da história de Agar, sabe? Ela não teve culpa do que aconteceu a ela, ela passou por isso, mas Deus cuidou dela. Deus cuidou de uma egípcia, Deus cuidou dela e ele cuida de nós também. E às vezes a gente eu não sei qual é o odre que quem está me ouvindo hoje está se agarrando. Por que você está chorando, segurando, se lamentando pelo passado, quando Deus tem um futuro, uma imensidade de possibilidades para lhe mostrar? Dizer: eu lhe tirei dali, eu lhe tenho uma coisa muito melhor. Pare de chorar com esse odre na mão, porque eu tenho um poço de água, eu tenho uma fonte de água. Pare de chorar por esse odre, que aqui, tem uma fonte de água. Eu não sei qual é o odre que você está carregando, que você está segurando na mão e lamentando. Mas eu sei que se você abrir os olhos, Deus está querendo lhe mostrar uma fonte de água muito melhor do que a que você estava, do que aquela que você estava agarrada. Não tenha medo de soltar, de sair do lugar de onde Deus lhe tirou. Não tenha medo, certo? Confie na providência de Deus. Essa é a mensagem que eu tinha, parece um pouco triste, melancólica, mas necessária. A gente encerrou aqui, né, a história, a gente começou e terminou na história de Agar, para que a gente entenda bem que aconteceu isso na Bíblia, aqui no Gênesis, na história de Abraão, aconteceu isso, tá certo? E é importante que a gente saiba de como as coisas aconteceram. E a gente fechou esse ciclo, fez essa reflexão. Tem muitas coisas, né, que a gente poderia acrescentar, mas eu acho que o objetivo de hoje foi cumprido. A gente falou da história de Agar. Como eu disse, hoje eu estou um pouco advogada de Agar, mas não é nem tanto assim pelo fato de eu ser advogada de Agar, e sim porque a gente precisa aprender a tirar lições, né? Precisa aprender a tirar lições da Bíblia e da história de Agar. Eu tirei essa lição para mim, para a minha vida, por isso que eu estou compartilhando aqui também com vocês. Então, eu desejo a vocês uma boa noite, que Deus abençoe a gente, a nós todos, a vocês, paz e prosperidade. E é isso, fiquem com Deus. Beijos, a gente vai ficando por aqui. E esse foi o 9º dia do meu diário da Quaresma. Boa noite, beijos e tchau, tchau.